Mais uma estreia da Escola de Oficiais no quadro Sem Script. Estou aqui com Daniel Faião, do meu lado, esse cabeludo muito gente fina. E hoje iremos conversar sobre a citação na execução de alimentos. Olha só. A gente já falou tanto de citação aqui. Citação, intimação, já conversamos tanto. Vídeos antigos de podcast. Mas por que essa é tão específica? Cara, esse bate-papo, esse assunto é tão específico justamente por dois motivos básicos. Evitar a prisão do réu e garantir a execução. Compreendo. É nesse momento em que a atuação do oficial é importante. É mais importante por conta do perigo da prisão do réu. Porque às vezes alguns colegas na pressa acabam deixando de dar a importância ao executado. E esse é o tipo de comunicação processual, Cleiton, em que quando a gente está no rito de prisão, no momento da citação, o juiz determina que o réu obedeça a um dos três comandos. Tá? Primeiro, ele deve pagar o valor da dívida. Segundo, ele deve comprovar que já pagou, se já tiver o feito, obviamente, né? Comprovar no processo, não é falando para o oficial de justiça ou ligando lá para a parte autora, não. Comprovar no processo, juntando o recibo, enfim, a forma que ele deve comprovar. Ou então, a terceira opção, justificar a impossibilidade de pagar. É um pouco mais difícil? Talvez. O advogado ou defensor público vai orientar direitinho, vai informar como instruir o processo, que tipo de documentos ele deve apresentar. E respondendo melhor a sua pergunta, por que esse assunto é mais importante? Porque o oficial de justiça deve explicar isso para o executado, para o réu, de forma um pouco mais detalhada. Várias as oportunidades em que nós cumprimos mandado de prisão, justamente porque o réu não se manifesta no processo, não leva a informação para o juiz, e o juiz, obviamente, vai analisar, vai entender que houve desobediência da ordem e vai mandar prender. Quando a gente vai prender o réu, muitas vezes, mas eu não sabia. Impaciente, né? Ciente ele está, porque ele foi citado. Sim. Mas veja, várias vezes a parte ré é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem muita instrução, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de ler, é uma pessoa que, quando o oficial de justiça está ali na frente dele, ele fica nervoso, fica surpreso, fica com medo, então ele não presta muita atenção naquele momento. O documento que vai para ele tem uma linguagem jurídica, técnica, não é de, dependendo de quem está lendo, não é de uma compreensão muito fácil. É nesse momento em que o oficial de justiça deve chegar assim, cara, seguinte, presta atenção aqui, porque nesse caso, diferente de uma audiência em que você pode ser conduzido coercitivamente, responder por alguma coisa, aqui dá ruim, aqui dá prisão, Então, para que você não seja prejudicado por falta de informação, por falta de detalhe, deixa eu lhe explicar direitinho. Cara, você tem que pagar. Você não tem que discutir mais valor, se deve, se não deve, você tem que pagar. O prazo é esse. Já pagou? Comprova no processo. Não pode pagar? Justifica no processo. É no processo, não é para mim, não é para ninguém. É no processo. Quando isso é bem feito, isso é bem comunicado, dificilmente o réu vai ter dúvida e certamente ele vai se empenhar, porque ele sabe que se não fizer, a gente vai voltar lá, só que com outro tipo de visita, né? É prisão. Só que isso tem que ficar muito bem claro para o cara. Pronto, é essa a resposta mais explicada à sua pergunta. Entendi. Em outros bate-papos, em outros podcasts, a gente também levantou algumas questões em relação a esse assunto e eu me lembro de tanto você como o Mauro falar que existem momentos em que a prisão não acontece, apesar de vocês estarem com esse mandado na mão, existem as exceções de como, dependendo de como o rito está acontecendo, o rito processual, né? E presumo que essas exceções de prisão ou não prisão podem acontecer justamente por conta dessa mediação que vocês fazem, né? Olha, esse tipo de... não é bem uma mediação, mas é um esclarecimento com um pouco mais de detalhe para o executado. Isso certamente induz que o réu preste atenção, ele se dedique, ele perceba o problema e ele haja de forma mais consciente. Ele não fique numa zona de conforto, deixa para lá, não vai dar em nada. Às vezes acontece muito isso. Mas quando a gente é mais incisivo, explica um pouco melhor, justamente nesse tema, normalmente a parte executada se mexe e resolve. Quando não há o que se fazer, normalmente o juiz ele expede ordem de prisão.
Tá? E a gente está falando aqui em execução por alimentos sobre o rito de prisão. Sim. Existe o outro lado, que é o rito de penhora, né? Não recai na prisão. O oficial de justiça vai procurar bens do executado, mas aí é outro assunto. Né? Depende de decisão do juiz, depende de ordem judicial, mas o fato é, na citação, e quando tem esses 3 comandos, de novo, pagar, provar que já pagou ou justificar que não pode pagar, esses 3 comandos eles já são direcionados, eles já remetem ao rito da prisão. Tá? E aí, prazo, e o oficial de justiça explica para o cara como paga, mas como que eu tenho que pagar? A gente explica para ele, você pode fazer um depósito judicial, apresenta no banco a cópia do mandado, e aí o agente bancário vai explicar como faz o depósito judicial. Você também pode pagar diretamente para o credor, pega um comprovante e junta no processo. Enfim, tem algumas possibilidades em que o oficial deve instruir a parte executada para que ele faça, senão fica aquela interrogação na cabeça dele. Eu recebi uma ordem judicial, a coisa é séria, eu tenho que fazer. Mas fazer o quê, né? Vou fazer o quê? O cara vai passar 3 dias nervoso e não vai entender. Procura seu advogado, poxa, não posso pagar. Procura a defensoria pública, é onde mesmo, e eu vou chegar lá, será que ele vai me atender bem? Será que ele vai resolver mesmo? São situações muito comuns, muito recorrentes. E é nesse ponto que o oficial de justiça pode contribuir um pouco melhor com a parte executada e tentar atuar um pouco melhor para resolver o processo. A ideia não é prender o cara, é o contrário, a ideia é evitar a prisão e ainda garantir a efetividade processual. Garantir que ele pague e, obviamente, que o credor receba os valores. Até porque, presumo eu, que se ele não pagar, ele vai ser preso, então vai ficar ruim para as duas partes. Né? Não resolve, não resolve. E quando ele for preso, a lei estabelece um prazo máximo de 90 dias. Então, se ele for preso e ainda não pagar, depois de 90 dias ele tem que ser solto. É mais uma pressão, é uma forma que o legislador encontrou para pressionar o réu que efetue o pagamento. Mas aí me gera uma dúvida. Depois de 90 dias ele é solto. Sim. Aí se não pagar, ele é preso de novo? Não. O que acontece com ele? Certamente o advogado vai ter a estratégia dele e aí vai voltar para o rito de execução, porque o prazo máximo de prisão por esse motivo de dívida é de 90 dias. Tá. De repente o juiz manda, e aí depende da decisão da ordem judicial. Pode mandar prender por 30 dias e soltar por mais 30 dias se não houver o pagamento. O fato é, o prazo máximo de prisão por esse processo, por essa determinada dívida, é de 90 dias. Entendi. Então, no caso aí, tendo 90 dias ele não pagou, aí entra para penhora, todas as outras questões. Pois é, o que é mais difícil ainda. Uhum. Aliás, o que é mais difícil dependendo de quem é o executado, né? Sim. Quando a gente está falando de pessoas mais pobres. Estou presumindo isso. Isso, é mais difícil porque a gente entra em procurar bens de pessoas pobres com condições sociais baixas, né? Que tipo de bens a gente vai encontrar? Sim. Bens de família, inclusive, para satisfazer o valor da dívida. Ah, Daniel, depende do valor da dívida, claro. Mas você vai ter que entrar na casa do cara, procurar os bens de família, aquela coisa não é... aquele ritualzinho, né? E a gente sabe que é difícil penhorar bens de família, a gente sabe que é difícil encontrar valores assim na penhora pelo oficial de justiça, fora as ferramentas eletrônicas. É muito difícil. Então, eu acredito que nesse ponto, nesse assunto específico, a melhor solução, pelo menos em princípio, é a boa instrução para o réu. Porque mesmo que ele não tenha dinheiro, ele não tenha como, ele vai justificar no processo. E aí o juiz vai ter que tomar outras providências. Compreendi. Realmente, a gente já falou de citação aqui, mas essa é muito peculiar, né? É peculiar, e aí só para fechar a ideia, demanda um pouco mais de empenho do oficial de justiça no momento da citação, mas se eu faço isso, se eu me dedico um pouco mais, com certeza eu vou evitar uma série de expedições de ordens de prisão. E ordem de prisão, a gente sabe, dá um baita trabalho para a gente resolver, mas é o nosso trabalho. Tá? Então, esse bate-papo, essa dica, eu acho que fica bem legal, porque evita esse tipo de ato coercitivo, que é difícil. Maravilha. E você? É de sua prática também conversar ali, instruir? Conversa aqui com a gente nos comentários e curte esse vídeo e continua acompanhando as estreias da Escola de Oficiais. Um abraço e até breve.